A Bíblia é o livro com maior confiabilidade histórica de todos da Antiguidade. Os autores da Bíblia não tinham nada a ganhar escrevendo ela do jeito que ela é. E existem fontes imparciais e confiáveis sobre a vida de Cristo além da Bíblia. Para muita gente, religião é algo puramente emocional. É algo em que apenas pessoas ignorantes, inocentes, sem estudo acreditam. Ou então, pessoas que precisam de algo para se apoiar como uma muleta para enfrentar os desafios da vida. Infelizmente, esse pensamento é exatamente o que essas pessoas utilizam de muleta para não aprofundar no assunto, buscando validar ou invalidar essas próprias conclusões. É muito mais fácil e não gasta tempo algum continuar julgando as pessoas que investem tempo em religião. As religiões cristãs se apoiam completamente na história da vida de Jesus Cristo. Muitas das descrenças desses céticos poderiam ser desmontadas bastando um pouco de aprofundamento no tema, porque eles iriam descobrir que a maioria dos estudos históricos, religiosos ou não, indicam que Jesus Cristo realmente existiu e que tudo que é relatado por ele na Bíblia aconteceu de verdade. Então, começando pela Bíblia. Como é que a gente sabe que a versão de hoje é igual à versão original, que isso não foi alterado com o tempo? Bom, esses originais do Novo Testamento, onde está escrita a história de Cristo, foram redigidos em torno de 10 e 60 anos depois que Cristo morreu. Se a gente tivesse esses originais, bastaria comparar os originais com a versão de hoje. Mas os originais não existem mais. O que existem são cópias muito antigas, que são chamados de manuscritos. Então, os manuscritos mais antigos são de 125 depois de Cristo, menos de uma geração depois que os originais foram escritos. Quanto maior o número de cópias manuscritas existentes, especialmente se elas vêm de locais geográficos distantes, maior a possibilidade de encontrar harmonia entre elas e identificar como é que era o original. Então, Platão, por exemplo, que não tem o original, tem 7 cópias manuscritas existentes, sendo a mais antiga 1.200 anos depois do original. O segundo livro com o maior número de cópias manuscritas existentes é a Ilíada de Homero, que tem 650 cópias manuscritas existentes hoje. A Bíblia possui simplesmente 5.600 manuscritos. São 5.600 cópias que ajudam a identificar o que era realmente o original. Se você considerar ainda as traduções para outras línguas, esse número vai para 24.000 manuscritos. Veja, o segundo livro tem 560 cópias. Imagina que alguém faz alguma alteração de lá para cá, em alguma das versões da Bíblia. Basta olhar para todas as outras cópias e identificar que aquela alteração não faz parte do original. Então, levando isso em consideração, a Bíblia é o documento mais validado da Antiguidade, o que leva a uma altíssima probabilidade de que ela seja exatamente idêntica hoje ao que eram os originais. Mas e se os que escreveram esses textos lá atrás estivessem mal intencionados, inventando histórias, mentindo? Como saber se eles realmente estavam falando a verdade e realmente acreditavam no que eles estavam falando, tentando ser honestos? Então, com relação a isso, os arqueólogos têm 2 pontos que é de consenso comum entre todos eles. Primeiro, que um dos evangelistas tem um nível de precisão incrível e acerto incrível em tudo que ele escreve. Então, os arqueólogos não encontraram um erro no Evangelho de Lucas com relação à citação de 32 países, 54 cidades e 9 ilhas que ele faz no Evangelho. Além disso, em nenhum momento os arqueólogos conseguiram identificar algo que provasse a Bíblia errada. Então já teve vários momentos que eles acharam que a Bíblia estava errada em alguma coisa, e aí com o tempo novas descobertas mostraram que na verdade eles que estavam errados e não a Bíblia. Tem 4 análises relevantes que dificultam muito a possibilidade dos escritores estarem inventando histórias. Então, primeiro, dos 4 evangelistas, 3 deles seriam péssimas escolhas de autores. Então, se fosse para inventar, eles nunca teriam escolhido Lucas, Mateus e Marcos. Primeiro porque Marcos e Lucas não faziam parte nem dos 12 apóstolos iniciais. E segundo porque Mateus era um coletor de impostos, então também não estaria entre as primeiras opções. Seria muito mais lógico escolher Pedro como um dos autores, que era o líder dos 12, Tiago, outro também muito bem posicionado, e talvez por último André.
Então, João seria, dos 4 evangelistas, o único que encaixaria, então, na escolha dos autores, e os outros 3, se fosse para inventar, teria muito mais lógica colocar outros autores para esses evangelhos. Segundo ponto, existe um consenso entre os historiadores que esses 4 evangelhos foram escritos entre 30 e 60 anos depois da morte de Cristo. Isso significa que muitas das pessoas que acompanharam tudo o que aconteceu estavam ainda vivas e poderiam estar criticando e negando e trazendo descrença para tudo que estava sendo escrito. Então seria muito difícil simplesmente inventar e manter uma mentira tão grande, considerando que muitos que acompanharam tudo aquilo ainda estavam vivos. Terceiro ponto, se os autores não estivessem buscando exatidão nos seus registros, eles podiam simplesmente ter deixado algumas partes um pouco inconvenientes de fora. Então, são partes que acabam necessitando muita explicação e acabam dificultando, a princípio, transmitir a mensagem que eles queriam realmente transmitir. Então, por exemplo, em Marcos, tem um momento em que é relatado que Jesus tem dificuldade de operar milagres em Nazaré, por ser a sua cidade natal, o que traz uma certa visão de redução do poder de Cristo, que tem que ser muito bem explicada. Quando ele está na cruz e ele chama, meu Deus, por que me abandonastes? Então também é uma parte que podia ser facilmente deixada de fora, porque ela também precisa de muita explicação. Tem a passagem do batismo de Jesus, então, se ele não tinha pecado, para que ele estava sendo batizado? Seria mais fácil deixar de fora do que ter que ficar explicando. Tem a passagem de Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes, uma ótima passagem para não estar na Bíblia, se fosse possível. Tem a passagem que os apóstolos estão disputando o lugar à direita de Cristo, então também recebendo duras lições de liderança, também podia ter ficado de fora. Enfim, em diversos momentos, os apóstolos são retratados como interesseiros, egoístas, tolos e várias passagens que podiam simplesmente ter ficado de fora e que se eles não tivessem buscando realmente exatidão na mensagem, no que eles estavam querendo passar, não tinha necessidade de várias dessas passagens estarem presentes, estarem relatadas. O quarto ponto é bem relevante. Tirando Judas, todos os apóstolos ou foram barbaramente torturados ou morreram por estarem pregando a vida de Cristo. É claro que ainda hoje tem gente que morre por religião, mas esses apóstolos, eles não estavam atravessando esse sacrifício por algo que alguém contou para eles, mas por terem vivido e realmente presenciado tudo o que aconteceu. Eles não teriam dúvida alguma se aquilo fosse mentira, se não fosse verdade, se não tivesse realmente acontecido. É plausível crer que eles teriam aceitado atravessar todo esse sofrimento, toda essa carga, se soubessem que aquilo era mentira? É plausível crer que eles teriam feito isso só para manter uma mentira que eles mesmos inventaram? É plausível crer que eles teriam inventado essas mentiras, mesmo sabendo que em troca tudo que eles recebiam eram perseguições e perseguições que acabavam em torturas e morte? Então, autores improváveis, gente viva que podia desmentir na época, várias passagens podiam ter sido deixadas de fora e, principalmente, a falta de lógica dos autores aceitarem sofrer tanto por uma história que sabiam que era mentira, levam à conclusão de que não tem como acreditar que os relatos do Evangelho foram simplesmente invenções dos seus autores. Então, a maioria dos estudiosos conclui que Jesus Cristo realmente existiu. Existem, inclusive, relatos fora da Bíblia sobre a vida de Jesus Cristo. Pápias, Irineu, Clemente de Roma, Inácio e Policarpo são algumas das fontes cristãs de registros da vida de Cristo fora da Bíblia. Joséfo, Tácito e Plínio são algumas das fontes imparciais, não cristãs, que viveram no primeiro século e que citam Jesus Cristo nos seus registros. Então, Joséfo escreveu um livro chamado Antiguidades Judaicas, onde ele conta toda a história que ele atravessou e tudo sobre o primeiro século, e ele cita lá Jesus Cristo. Plínio, nas suas trocas com o imperador, cita também torturas que ele praticou contra os cristãos e como os cristãos resistiam e atravessavam as torturas e chegavam até morrer adorando Jesus Cristo como Deus. Mas uma das fontes principais, imparciais, é justamente a bibliografia judaica, que considera Jesus Cristo como um dos mais danosos falsos profetas. Então, ele chegava, na sua literatura judaica, eles chegam a chamar Jesus Cristo de o feiticeiro que desviou Israel, atribuindo as suas atividades à magia. Então, apesar de ser negativo, os seus registros mostram não só de uma forma imparcial que ele realmente existiu, mas que ele curava e fazia milagres.
Indo além das emoções e das necessidades, as análises racionais e históricas mostram que a Bíblia é o livro com maior confiabilidade histórica de todos da antiguidade. Os autores da Bíblia não tinham nada a ganhar escrevendo ela do jeito que ela é, e existem fontes imparciais e confiáveis sobre a vida de Cristo além da Bíblia. A fé cristã não é apoiada em mitos e superstições, mas numa sólida base histórica. Ter fé em Cristo, acreditar que Cristo realmente existiu, é simplesmente acreditar na mais lógica, mais verificada, mais provável, mais consensual, melhor conclusão sobre a vida de Cristo. Por mais extraordinário que isso seja.